Linguagem do amor número 3. Tempo de qualidade. Sara, de 4 anos de idade, está a puxar pela perna da mãe. Mamã, mamã, anda a brincar. Agora não posso, responde Ginny. Tenho de acabar de fazer esta salada de batata. Depois disso, brinco contigo. Vai brincar sozinha durante alguns minutos e depois faremos algo juntas. Passados 5 minutos, Sara está de volta, implorando para irem as duas brincar. Ginny responde. Queridinho, eu disse-te que tenho de acabar a salada primeiro. Agora vai-tu brincar e eu vou ter contigo daqui a uns minutos. Sara sai da cozinha, mas 4 minutos mais tarde está de volta. A salada de batata acaba por ficar pronta e elas vão brincar juntas. No entanto, Ginny sabe que a cena se irá repetir no dia seguinte. O que podemos aprender com Ginny e Sara? Há fortes probabilidades de que a Sara esteja a revelar a sua principal linguagem do amor, tempo de qualidade. O que a faz sentir-se realmente amada é a total atenção da mãe. Isto é tão importante para ela que ela volta vezes sem conta. No entanto, Ginny vê com frequência estes pedidos repetidos como intrusões. Se eles se mantiverem durante algum tempo, ela pode acabar por se passar com a Sara e mandá-la para o quarto de castigo durante algum tempo, exatamente o oposto do que Sara precisa. Que há de uma mãe fazer? Interroga-se Ginny. É possível amar uma criança e, apesar disso, conseguir fazer o meu trabalho? A resposta é um sonoro sim. Aprender a linguagem principal de uma criança é uma das chaves para alcançar esse objetivo. Se Ginny tivesse dispensado 5 minutos de tempo de qualidade a Sara antes de começar a fazer a salada de batata, provavelmente poderia ter preparado a salada em paz. Quando o depósito de amor de uma criança está vazio, a atenção é a única coisa que o pode encher. Essa criança fará tudo por tudo para conseguir aquilo de que precisa. Mesmo se a principal linguagem do amor do seu filho não for tempo de qualidade, muitas crianças anseiam pela total atenção dos pais. De veras, muitos dos maus comportamentos infantis constituem uma tentativa para ter mais tempo com a mamã ou o papá. Até a atenção negativa parece melhor aos olhos de uma criança do que a ausência de atenção. Nos últimos anos temos ouvido falar imenso sobre tempo de qualidade, cada vez mais especialmente em lares de 2 ordenados e de tantos pais solteiros ou separados. Contudo, e apesar de cada vez mais pessoas falarem de tempo de qualidade, a maioria das crianças está esfomeada por isso. Encontramos com facilidade crianças que são muito amadas pelos pais, que têm os seus depósitos emocionais vazios, e poucos pais parecem saber o que fazer sobre o assunto. Tempo de qualidade é atenção concentrada. Significa dar ao seu filho a sua total atenção. Muitos bebés recebem muito tempo de qualidade. Dar-lhes de comer e mudar-lhes a fralda, por si só, dá-lhes horas de atenção concentrada. Além dos cuidados da mãe, os pais também fazem a parte deles quando estão em casa, e os avós e outros membros da família mais alargada podem ajudar. À medida que uma criança vai crescendo, dedicar-lhe tempo de qualidade parece ser cada vez mais difícil, porque exige grandes sacrifícios por parte dos pais. É mais fácil manter o contacto físico ou dizer palavras de apreço do que despender tempo de qualidade. Poucos de nós dispomos de tempo suficiente para fazermos tudo o que queremos e precisamos de fazer. Dar a uma criança tempo de qualidade pode implicar termos de abrir mão de algo importante na nossa lista de preferências. Ao se aproximarem da adolescência, as crianças exigem muitas vezes tempo, precisamente quando os pais estão exaustos, apressados ou emocionalmente mal dispostos. Tempo de qualidade é o presente da presença de um pai a um filho. A mensagem que transmite é esta: tu és importante, eu gosto de estar contigo. Isto faz com que a criança sinta que não há nada no mundo mais importante do que ela. Ela sente-se realmente amada porque tem o pai ou a mãe só para ela. Quando passamos tempo de qualidade com as crianças, precisamos de ir até ao seu nível físico e emocional de desenvolvimento. Quando aprendem a gatinhar, por exemplo, podemos sentar-nos no chão com elas. Quando dão os primeiros passos, devemos estar por perto, dando-lhes coragem para continuar. Quando avançam para as caixas de areia e começam a aprender a atirar e a chutar uma bola, nós estamos lá com elas. Quando o mundo delas aumenta de forma a incluir a escola, lições de várias ordens, atividades desportivas, da igreja e da comunidade, durante todo esse tempo, está lá a acompanhá-las. Quanto mais crescida uma criança for, mais difícil isto se torna, especialmente quando tenta arranjar tempo particular para cada uma das crianças ao mesmo tempo que se mantém envolvido nas suas atividades mais públicas. Estar juntos.
O fator mais importante do tempo de qualidade não é a atividade em si, mas sim o que se faz juntos, o ato de estar juntos. Quando perguntaram a Nathan, de 7 anos, como é que ele sabia que o pai o amava, ele respondeu: porque ele faz coisas comigo. Coisas como atirar a bola ao cesto ou lavar o carro. E irmos juntos ao barbeiro. O tempo de qualidade não exige que o leitor vá a algum lugar especial. É possível dedicar total atenção em quase qualquer lugar. E os seus tempos de qualidade de maiores cuidados serão com frequência em casa, quando está sozinho com o seu filho. Arranjar tempo para estar a sós com cada criança não é fácil, mas mesmo assim é essencial. Numa sociedade em que cada vez mais as pessoas são espectadoras e não participantes, a atenção dedicada por parte dos pais torna-se ainda mais importante. Em muitos lares, as crianças sentem mais a falta do aparelho de televisão do que do pai. As crianças são cada vez mais influenciadas por forças exteriores à família e elas precisam da influência fortalecedora de tempo pessoal com os pais. É com grande esforço que se consegue arranjar tempo no nosso horário tão apertado. Contudo, fazer esse esforço é como um investimento no futuro do seu filho e da sua família. Tempo com cada uma das crianças. Se o leitor tem mais do que um filho, tem de procurar oportunidades para estar sozinho com cada um deles. Isto não é fácil, mas é possível. Pense em Susannah Wesley, que criou 10 crianças. Ela programou 1 hora por semana sozinha com cada um dos seus filhos. Os seus 3 filhos, Sam, John e Charles Wesley, cresceram para serem poeta, escritor e pregador, respectivamente. Charles escreve alguns dos hinos que permanecem clássicos da Igreja Católica. Para além de ajudar os seus filhos a aprender o alfabeto, a escrever e matemática, também lhes ensinou educação e boas maneiras, valores morais e uma vida frugal. Numa época em que as mulheres tinham poucas oportunidades para avançar, na década de 1700 em Inglaterra, ela preparou as suas filhas com uma educação completa. A sábia mãe disse certa vez à sua filha Emília: a sociedade não dá oportunidade à inteligência das suas mulheres. Mais tarde, Emília foi professora. Embora não defendamos necessariamente todas as suas ideias no que diz respeito à educação das crianças, não podemos deixar de admirar a forma como Susana estabeleceu as suas prioridades no que diz respeito à família e depois foi capaz de os executar. A chave para tempo de qualidade reside nos valores e prioridades que nós, como pais, nos determinamos a prezar e a pôr em prática no nosso lar. Contacto visual positivo. Tempo de qualidade deveria incluir um contacto visual agradável e cheio de amor. Olhar com carinho nos olhos do seu filho constitui uma forma poderosa de transmitir amor do seu coração para o coração do seu filho. Estudos demonstraram que a maioria dos pais usa o contacto visual em primeira instância de forma negativa, seja quando o repreende ou quando lhe dá instruções explícitas. A maior parte dos seus contactos visuais deve ser agradável e cheia de amor. Se lhe lançar esses olhares apenas quando o seu filho o deixa satisfeito, o leitor estará a cair na armadilha do amor incondicional. Isso pode prejudicar o crescimento pessoal da criança. O que o leitor quer é dar-lhe amor incondicional suficiente para manter cheio o depósito do amor. E uma das formas-chave para conseguir isto é através do uso adequado do contacto visual. Por vezes, membros da família recusam-se a olhar uns para os outros como forma de castigo. Isto é cruel. Cônjuges e filhos nunca esquecem este tipo de tratamento destrutivo. As crianças, em particular, interpretam a recusa de contacto visual como desaprovação. E isto é ainda mais devastador para a sua autoestima. Não permita que a sua demonstração de amor para com uma criança seja controlada pelo facto de, naquele momento, a criança o estar a deixar satisfeito. O leitor tem de dar o seu amor de forma consistente, não importa o quê, independentemente do comportamento da criança ou de qualquer outra circunstância. Partilhar pensamentos e sentimentos. Tempo de qualidade não se destina apenas a fazer coisas ativas em conjunto. É também uma oportunidade para conhecer melhor o seu filho. Ao passar tempo com o seu filho, descobrirá que um resultado frequente é uma boa conversa sobre tudo o que estiver relacionado com as vossas vidas. Phil Briggs, desde longa data professor de educação num seminário da Califórnia, adora os dividendos de jogar golfe com o filho. O meu filho não era muito falador, até começarmos a jogar golfe juntos regularmente. O duo pai e filho Briggs fala muitas vezes do seu tipo de jogo,
do swing de cada um e de outras nuances do jogo, enquanto caminham pelo campo. Mas pouco tempo depois estão a falar de outros aspectos da vida. Quando um pai mostra ao filho como acertar no cesto ao jogar em basquetebol, ou como fazer um lançamento em futebol americano, ou como lavar um automóvel ou até mesmo a louça, ele está com frequência a criar um ambiente no qual pai e filho podem falar sobre questões mais importantes. Conversas de qualidade. É nestes momentos que um pai pode revelar ao seu filho a sua própria história, talvez falar à criança sobre os seus tempos de namoro com a mãe, e falar de assuntos morais e espirituais. Este tipo de conversa genuína comunica com uma criança a nível emocional de forma muito profunda. Isto diz-lhe que o meu pai confia em mim, ele preocupa-se comigo. O meu pai vê-me como uma pessoa importante e ama-me. Uma mãe pode falar à filha dos seus próprios medos sobre a sua aparência, quando crescia, enquanto a ajuda a comprar os seus primeiros óculos ou um vestido para o baile de finalistas. A conversa aproxima-as e ajuda a filha a compreender o seu valor, o qual não se baseia na aparência. As crianças nunca ultrapassam a necessidade de conversa de qualidade com os pais ou com outros adultos. Tais partilhas de pensamentos e sentimentos são o material de que a vida é feita. Aprender a comunicar a este nível ser-lhes-á útil nas suas próprias relações futuras, incluindo o casamento. Ensinar-lhes-á a cultivar amizades e a relacionarem-se com colegas de trabalho. Mostrar-lhes-á como processar os seus próprios pensamentos e a comunicar de uma forma positiva e com carinho, a qual respeita as ideias dos outros. Servir-lhes-á de exemplo sobre como discordar sem ser desagradável. Uma vez que os seus filhos aprenderão mais através de conversas consigo do que jamais se aperceberá, é fundamental que o leitor despenda tempo com eles em conversas saudáveis, independentemente da idade deles. Se limitar as suas conversas com eles a correções, os seus filhos poderão nunca aprender o valor da atenção positiva e concentrada. A atenção negativa por si só não pode satisfazer as necessidades de amor deles. Com as crianças mais pequenas, um dos momentos mais eficazes para dar início a uma conversa é a hora de deitar, quando eles estão particularmente atentos. Isto talvez se deva ao facto de haver nesses momentos menos distrações, ou porque as crianças querem adiar a ida para a cama. Seja qual for a razão, eles escutam-no com atenção, e isso torna uma conversa com significado bastante mais fácil. Contar histórias e conversas. Todas as crianças adoram histórias. Para elas, ler é uma excelente maneira de começar o ritual do deitar. E faça disso um ritual, porque ajudará a manter a comunicação aberta quando eles atingem a adolescência. Durante ou depois de uma história, o leitor pode fazer uma pausa para deixar que o seu filho identifique os seus sentimentos sobre os acontecimentos ou personagens e depois fale sobre eles. Isto é muito importante, uma vez que muitos jovens de hoje parecem não compreender que o seu comportamento está interligado com os seus sentimentos. Uma vez que poucos deles compreendem os seus próprios sentimentos, não têm a chave para controlar o seu comportamento. À medida que lhes lê uma história sobre alguém que teve uma desilusão, por exemplo, pode aproveitar o ensejo para lhes falar sobre esses sentimentos de desilusão que eles possam já ter experimentado, juntamente com a inerente tristeza, raiva ou qualquer outro sentimento que se justifique. Recomendando-nos vivamente estes momentos decisivos para ter conversas. Infelizmente, poucos jovens de hoje sabem como lidar com os seus sentimentos, especialmente a raiva. Esta falta é a razão principal para o uso de drogas, atividade sexual inapropriada e atitudes e comportamentos anti-autoridade. Muitos anos de conversas da hora de deitar, quentes e íntimas, que incluem uma partilha suave e descontraída de sentimentos, podem ajudar a evitar alguns dos maiores problemas da vida. Os rituais da hora de deitar, que são quentes e íntimos, suaves e descontraídos, são exatamente o oposto do mundo agitado em que muitos pais vivem. Para ser bem-sucedido neste objetivo, é necessário estabelecer prioridades e depois resistir à tirania do que é urgente. Não seja vítima do que é urgente. A longo prazo, muitas das coisas que parecem tão urgentes agora não terão qualquer importância. O que faz com os seus filhos terá importância para sempre. Planear tempo de qualidade. Durante os primeiros 8 anos de vida de uma criança, o leitor pode adotar um horário razoavelmente saudável, uma vez que a vida da criança se concentra fundamentalmente em casa.
No entanto, à medida que o seu filho vai crescendo e começa a envolver-se cada vez mais em atividades fora de casa, tem de dedicar mais horas e esforços à preparação de tempo de qualidade em família. Em primeiro lugar, as horas das refeições são acontecimentos naturais com base nos quais deve fazer planos. Ao longo dos anos, a hora habitual a que uma família janta pode ser uma das maiores experiências de formação de laços afetivos que jamais terá. Ouve-se falar de famílias que preparam a comida e deixam que cada um dos seus membros coma à medida que chega à casa. Para aqueles que conhecem o calor humano e a força de um jantar habitualmente em família, ano após ano, isto parece caótico. Os pais são os únicos que podem determinar o horário para a família e decidir se e quando determinados acontecimentos podem interromper esse horário. Há famílias que conseguem tomar o pequeno almoço em conjunto. Pode até acontecer que consiga almoçar com o seu filho uma vez por mês. Em segundo lugar, considere a hipótese de viagens à noite. Bernie e o seu filho Jeff passam uma noite de fora de 3 em 3 meses. Normalmente viajam durante apenas uma hora. Montam a tenda e acampam durante um dia e meio de tempo juntos, sem interrupções. Allison dá um passeio a pé 2 noites por semana com a sua filha Brittany, de 12 anos. Nessas noites, o marido e o filho lavam a louça e desfrutam também de tempo juntos, pai e filho. Estas são apenas 2 ideias. Lembre-se, planear o tempo que passam juntos não precisa de abafar a espontaneidade. Pode sempre alterar os planos, se assim o desejar, mas se não fizer planos, descobrirá que terá pouco tempo de qualidade com os seus filhos. Arranja horário na sua agenda para as outras pessoas, porque não para os seus filhos. Eles apreciarão bastante o facto de valorizar tanto o tempo que passa com eles que está disposto a dizer não a outras atividades. Um dos produtos derivados do planeamento é que está a ensinar aos seus filhos como programar o tempo deles. A preparação para tempo de qualidade requer mais do que simplesmente encaixar um dia ou uma hora no seu horário. Planear tempo para passarem juntos significa também preparar-se a si próprio. Se o leitor chegar a casa ao fim de um dia de trabalho extenuante, precisará de aliviar a pressão do dia, esvaziar a cabeça de assuntos relacionados com o trabalho e então concentrar-se no lar. Algumas pessoas fazem-no escutando um CD favorito a caminho de casa. Alguns amigos que conhecemos param o automóvel perto de casa e ficam alguns minutos em oração. Descubra o que poderá ajudar a sentir-se descontraído e otimista para que tenha a energia que precisa de dedicar ao seu filho. Se o leitor não for capaz de se preparar antes de chegar a casa, você e o seu cônjuge podem trabalhar juntos nesse sentido e arranjar algum tempo para ficar alguns minutos sozinho antes de começar a interagir com os seus filhos. Talvez lhe baste mudar de roupa e vestir algo mais confortável, abrir uma Coca-Cola e andar um pouco no quintal antes de se juntar à família. Quanto mais recuperado se sentir, mais capaz será de dar à sua família. Quando a principal linguagem do amor do seu filho é tempo de qualidade. Se tempo de qualidade é a principal linguagem do amor do seu filho, o leitor pode ter a certeza do seguinte: sem um fornecimento adequado de tempo de qualidade e total atenção, ele passará por uma intranquilidade torturante porque os pais não o amam realmente. Alan era um bombeiro que trabalhava turnos de 48 horas e descansava 24. Durante os dias em que trabalhava, ficava no quartel dos bombeiros. Quando estava de folga, ele e outro colega pintavam casas para ganhar algum dinheiro extra. Entretanto, a sua mulher Ellen trabalhava todas as noites como enfermeira e dormia durante o dia. Quando ambos trabalhavam à noite, os seus 2 filhos, Jonathan, de 8 anos, e Deborah, de 6, ficavam com a avó que ia para a casa deles. Ellen e Helen ficaram preocupados com Jonathan, o qual, com o passar do tempo, parecia distante. Mais tarde, Helen disse a uma amiga: quando tentamos envolvê-lo numa conversa, ele não reage. Quando era mais pequeno, ele era muito falador. Antes de ele começar a escola, e eu ainda estava o tempo todo em casa, nós os dois íamos até ao parque quase todas as tardes. Ele estava sempre a falar e era cheio de vida, mas agora está tão diferente que me faz pensar o que terá acontecido. Alan não nota tanta diferença quanto eu, porque não tem passado tanto tempo com Jonathan, mas eu vejo uma grande diferença. A amiga de Alan, Rosie, tinha acabado de ler as 5 linguagens do amor e lembrou-se de um capítulo sobre a forma como as linguagens do amor estão relacionadas com as crianças. Então Rosie deu a Ellen o livro, sugerindo-lhe que talvez a ajudasse com Jonathan. 2 semanas mais tarde, Ellen disse a Rosie:
Eu li o livro e penso que sei qual é a principal linguagem do amor do Jonathan. Olhando para trás e vendo quanto ele gostava do tempo que passávamos juntos e como era falador e animado, e depois apercebendo-me que tudo isso mudou quando ele começou na escola e eu comecei a trabalhar, eu penso que nos últimos 2 anos ele tem sentido fome de amor. Eu tenho tratado das suas necessidades físicas, mas as necessidades emocionais dele, nem por isso. Helen e Rosie falaram sobre como Ellen poderia arranjar tempo de qualidade com Jonathan no seu horário. Uma vez que as suas horas mais flexíveis eram as tardes, ela tinha vindo a usar esse tempo para o trabalho da casa, compras, uma saída ocasional com as amigas e raramente uma noite fora com o Alan. Também ajudava Jonathan nos trabalhos de casa. Ellen decidiu que se tentasse, conseguiria tirar 1 hora 2 vezes por semana para dedicar exclusivamente a Jonathan. Talvez possa levá-lo ao parque onde costumávamos ir. Talvez isso traga também para mim algumas recordações agradáveis. 3 semanas mais tarde, Ellen disse à amiga: Está a resultar! Desde a última vez que nós duas falámos, que Jonathan tem tido a sua hora no parque 2 vezes por semana e eu estou a ver uma verdadeira mudança nas suas reações para comigo. Na primeira vez que falei em voltarmos ao parque, ele não se mostrou muito entusiasmado, mas no final da tarde eu podia ver o antigo Jonathan a começar a emergir. Decidimos ir ao parque uma tarde por semana e na outra tarde ir comer um gelado. Jonathan já fala mais e eu vejo que ele reage emocionalmente ao tempo que passamos juntos. A propósito, pedi ao Alan para ler o livro, acrescentou Alan. Penso que precisamos de aprender a falar a linguagem do amor um do outro. Eu sei que ele não fala a minha, mas penso que eu também não estou a falar a dele. Além disso, talvez Alan veja a importância de passar mais tempo com Jonathan. O que as crianças dizem? Vejamos a forma clara como 4 crianças revelam que a sua principal linguagem do amor é tempo de qualidade. Bethany, de 8 anos de idade, tem um brilhozinho no olhar a maior parte do tempo. Eu sei que os meus pais me amam porque fazem coisas comigo. Às vezes fazemos coisas todos juntos, até com o meu irmão mais novo, mas os dois fazem coisas só comigo. Quando lhe perguntámos que tipo de coisas, ela respondeu: O meu pai levou-me à pesca a semana passada. Não sei se gosto de pescar, mas gosto de estar com o papá. A mamã levou-me ao jardim zoológico no dia a seguir aos meus anos. O meu sítio favorito foi a casa dos macacos. Vimos a comer uma banana, foi divertido. Jeremy tem 12 anos. Eu sei que o meu pai me ama porque ele passa tempo comigo. Fazemos muita coisa juntos. Ele tem bilhetes para toda a época dos jogos de futebol dos Wake Forest e nunca faltamos a um. Eu sei que a minha mãe também me ama, mas não passamos muito tempo juntos porque muitas vezes ela não se sente bem. Frankie, de 10 anos, diz: A mamã ama-me. Ela vai aos meus jogos de futebol e depois vamos comer fora. Eu não sei se o meu pai me ama. Ele disse que sim, mas deixou-nos e eu nunca o vejo. Mindy, de 16 anos, diz: Como é que eu sei se os meus pais me amam? Principalmente porque eles estão sempre disponíveis para mim. Posso falar de tudo com eles. Eu sei que eles serão compreensivos e que me ajudarão a tomar decisões acertadas. Vou sentir a falta deles quando for para a faculdade daqui a uns 2 anos, mas eu sei que eles estarão do meu lado. Para aquelas crianças que anseiam tempo com os pais e para todas as outras também, o presente de total atenção por parte dos pais é um elemento essencial para garantir que eles se sentem amados. Quando o leitor passa tempo com os seus filhos, está a criar memórias que ficam com eles dos anos em que viveram em sua casa. Se os seus depósitos de amor forem mantidos cheios, eles terão memórias saudáveis e inspiradoras. Enquanto pais, você e o seu cônjuge podem dar-lhes estas memórias saudáveis e inspiradoras e ajudar os vossos filhos a sentirem equilíbrio, estabilidade e felicidade para o resto das suas vidas. Se a principal linguagem do amor do seu filho é tempo de qualidade, aqui tem mais algumas ideias, especialmente para os pais. Escolha entre elas para tentar algo de novo que o leitor supõe que o seu filho vai gostar. Em vez de passar tempo com o seu filho depois de dar as suas voltas, inclua-o nas suas atividades diárias, como, por exemplo, ir à lavandaria, fazer as compras ou lavar a louça. Apesar de demorar mais, o tempo que passam juntos compensará o transtorno. Pare o que está a fazer para manter contacto visual com o seu filho quando ele lhe diz algo importante. Preparem um lanche juntos, por exemplo, fazer biscoitos. Descubra coisas patetas sobre as quais rir muito.
Dê aos seus filhos mais velhos máquinas fotográficas descartáveis para registarem momentos cheios de significado. Quando uma criança mais pequena lhe mostra algo, agache-se até ao nível dos olhos dela ou tome-a nos braços. Peça aos seus filhos para lhe dizerem sítios onde gostariam de ir e pergunte-lhes porquê. Depois, de vez em quando, surpreenda-os, deixando-os escolher um desses sítios ou preparando vocês coisas com alguma antecedência. Prepare um lanche para si e depois faça o mesmo para o seu filho. Depois, enquanto comem, falem do vosso dia juntos. Mude o canal de televisão durante o seu programa favorito e veja com o seu filho o programa favorito dele. Vá até uma loja de brinquedos e divirtam-se com alguns dos artigos expostos sem qualquer intenção de os comprar. Se o leitor tem mais de um filho, arranje alguém para tomar conta dos outros e leve-o a tomar o pequeno almoço antes de ir para a escola ou tomar um batido depois das aulas. Faça perguntas muito específicas sobre o dia do seu filho que não permitam respostas de apenas sim ou não. Quando levar os seus filhos mais pequenos a um jardim ou a um parque infantil, passe o seu tempo a brincar, de facto, com eles, em vez de ficar a observá-los sentado no banco. Empurrar a sua filha no baloiço ou andar de escorrega com o seu filho cria memórias para toda a vida e transmite amor. Em vez da televisão, concentre-se em artes como, por exemplo, cantarem juntos ou pintarem com os dedos. Programe um encontro com cada um dos seus filhos individualmente. Escreva-o na sua agenda e não permita que outras prioridades o substituam. Surpreenda o seu filho com bilhetes ou uma viagem a um lugar especial. Acampar, um jogo de basquetebol ou uma ida ao centro comercial pode construir memórias para toda a vida. Acrescente ao pacote fotografias da ocasião para reforçar a surpresa. Se possível, leve um dia o seu filho até ao seu local de trabalho. Apresente-o aos seus colegas e leve-o a almoçar consigo. Crie tradições com o seu filho a propósito de um determinado lugar onde vão com frequência, talvez comer um gelado ou brincar num determinado parque. Arranje um local específico em casa para onde vão brincar juntos. Um roupeiro grande pode fazer de castelo e um canto da garagem pode ser a vossa oficina. Vão acampar juntos, nem que seja apenas numa tenda no quintal. Não esqueça lanternas e comida própria de acampamentos para que o momento seja completo. Concentre-se em férias de família para incluir momentos juntos cheios de significado, em oposição a férias concentradas em atividades divididas em pais e filhos. De vez em quando façam caminhadas ou deem passeios de bicicleta em família. Procure oportunidades para passarem tempo juntos, que também incluem algum exercício físico. Tomem mais refeições em família. Muitas famílias fazem poucas refeições em conjunto ou comem à frente da televisão. Faça do jantar uma ocasião especial, na qual falam imenso do que se passou durante o dia. Uma oração em família também pode reforçar o momento. Despenda de algum tempo extra para deitar o seu filho. Histórias de adormecer, falar do dia que passou ou rezarem juntos à noite, cada uma destas atividades podem fazer parte do seu cotidiano. No caso de crianças mais velhas, passe algum tempo a fazer os trabalhos de casa com elas. Isto melhora as notas delas e cria tempo de qualidade adicional. Plantem algo juntos. Para os pais com filhos que apreciam estar ao ar livre, passarem tempo juntos no jardim cheio de flores, plantar legumes ou fazer um pequeno jardim no quintal, pode criar memórias positivas para toda a vida. Façam juntos álbuns de fotografia, seja num livro ou no computador. Falem sobre as memórias que partilham durante o processo. No dia de chuva, pegue num álbum de fotografias com fotos de quando eles eram bebés. Sentem-se juntos e falem das coisas divertidas e das emoções representadas nas fotos.